Bom, eu vou começar me explicando, porque assim, a ideia de ter um canal surgiu de querer popularizar um pouco de conhecimento, de saber, de literatura, de poesia, várias dessas coisas, né? Porque eu acho que se a gente tem esses instrumentos da modernidade aí, sei lá, Wi-Fi, internet, que são usados para um monte de bosta, vamos tentar pelo menos deixar a nossa pegada pequenininha para uma coisa boa, né? Mas acontece que é o seguinte, eu tava pensando, não, bom, vai ser um negócio bom, vai ser fácil, sei lá o quê. E daí eu cheguei aqui, na hora de botar a mão na massa, fiz o roteiro, blá blá blá, várias dificuldades apareceram. A primeira é a seguinte, isso aqui, eu tô com isso aqui no meu pescoço porque o microfone do fone é muito melhor do que o do PC. Então, até eu arranjar o microfone, vai ser isso aqui no meu pescoço. Segunda coisa, esse fundo, que é feio, né? É um armário, mas é o que temos por enquanto. E o terceiro, que é o mais importante, é a câmera, cara. Eu tenho uma câmera que é bonitinha, grava da hora, 1080p, HD, bem bonita, mas não tá aqui. Então, até ano que vem, tudo isso vai mudar. Mas por esse ano, já tá acabando já, dezembro, os vídeos vão ser mais ou menos nesse formato, com uma melhora ou outra. Eu quero me ater um pouquinho à história do Primo Levi. O Primo Levi é um italiano, nascido em Turim. Ele era de família relativamente rica, eu não sei o quão rico ele era, porque eu não tenho os dados da época, mas o fato é, ele tinha dinheiro suficiente para uma Europa desigual do século XX, começo do século XX ele nasceu, acho que na década de 10, se eu não me engano. Ele nasceu em Turim, se formou numa faculdade, isso é interessante, de química especificamente, isso vai salvar a vida dele no campo. Ele fala, no momento do livro, ele fala que ele era o bacharel da cidade. Eu não sei se essa é a tradução correta, eu também não entendo de institucionalização das faculdades da Itália, então eu não sei o que isso significa. Ele fala que era o bacharel de química de Turim, então provavelmente ele era o principal químico daquela cidade italiana. Ele se formou, mas a época que ele foi fazer o mestrado dele e o doutorado, eu não sei se eram com esses nomes exatamente, por isso que eu fiz entre aspas, mas é a orientação da tese dele, ele já não conseguiu fazer, porque já tinha tido a ascensão do fascismo. A partir de 1922 isso acontece com a Marcha sobre Roma, liderada pelo Mussolini. Então, ele teve com muita dificuldade, ele conseguiu fechar a tese dele, e na tese dele, no diploma dele, tinha um carimbão assim, judeu. Essa é uma informação importante, ele era um judeu italiano. Falou um pouquinho sobre a época, sobre a vida dele. É interessante a gente começar não, porque a gente já começou, mas a gente continuar pelo nome do livro. É Isto um Homem? É uma pergunta, ele está perguntando, isto é um homem? Então, a gente já percebe pelo título que é uma reflexão sobre o que significa ser humano. Isso é uma pergunta chave para a gente entender as coisas. É uma pergunta que a sociologia, a ciência política, entre as 3 ciências sociais no Brasil, talvez é a que menos entre nisso, mas a sociologia e a antropologia, principalmente, vão sempre discutir sobre o que é humano. Por que isso é importante? Porque cada povo, cada grupo dentro da sociedade, cada etnia, cada classe, não sei, cada tipo de visão que você pensar, de divisão de grupos de humanos, vão pensar a humanidade de um jeito diferente. O que é humano para você? Porque essa reflexão vai trazer o seguinte, quando tira a humanidade das pessoas, então a gente pode fazer o que quiser com elas, que aconteceu quando, literalmente, durante o período da escravidão no Brasil, os humanos que eram negros, eles foram rebaixados a uma condição de objeto. Então, assim, se tem um círculo do que é a humanidade, então são pessoas que merecem um mínimo de tratamento, de dignidade, de respeito, coisas do tipo. Existe um círculo que existem pessoas específicas que estão aqui dentro. Na época de escravidão, não era nem humano aqueles que eram escravizados, então eles estavam fora desse círculo.
E aí a pergunta que ele faz é isto um homem? Refletindo especificamente sobre o tempo histórico de Auschwitz, sobre o campo de concentração polonês que ele estava. Polonês porque estava na Polônia, mas era alemão. Bom, nessa viagem de trem, foram mais ou menos 50 a 80 pessoas num vagão, viajando no inverno e passando sede. Eles disseram assim, bom, levem as coisas. Os alemães disseram, levem as coisas. E eles levaram comida, levaram uma coisa ou outra, mas esqueceram de levar água, então eles ficaram 5 dias sem água. E a única água que eles bebiam ficava em cima do vagão, a neve acumulada em cima do vagão. Eles davam uns tapas, esquentavam e aquela neve com o gosto de bolor e de ferro descia pelas entranhas da ferrovia e eles lambiam e tomavam. Isso num vagão de 80 pessoas por 5 dias. Esse é o segundo capítulo. Então a história já começa aí. A passagem que eu queria mostrar aqui para vocês é na hora que eles descem do trem, chegam no campo de concentração de Auschwitz. E aí a gente já começa a refletir sobre o que é humano ou não. E refletir sobre uma série de outras coisas. Quando eles chegam, eles separam as mulheres dos homens, foda-se a idade, e as crianças vão com as mães e separam, por sexo, cada um vai para um lado. As mulheres e as crianças eram as primeiras a serem mortas, então elas provavelmente iam direto para a câmara de gás. E a questão aqui que mostra é o seguinte, assim que eles descem do vagão, tem uma série de guardas nazistas fazendo o trabalho. E esse tema é muito explorado por um livro da Hannah Arendt que se chama Eichmann em Jerusalém, que é um livro que eu vou querer fazer um vídeo, mas já adiantando, é sobre a banalidade do mal. Porque a gente pensa, olhando para trás assim, bom, como que as pessoas eram tão más, como que um guarda nazista atacava gente pra morte delas, assim, tipo, não era segredo pro cara que tava lá fazendo o trabalho dele qual era o destino daquelas pessoas do vagão. E a questão é exatamente essa, era o trabalho dele. Então, assim, é um tipo de trabalho que te cega tanto, que te, junto com outras coisas, te imerge tanto numa força de não conseguir enxergar a humanidade. É justamente isso. Para ele não fazia diferença pro guarda, era um trabalho para ele. Por que isso? Porque, aí que vem a pergunta do livro, isto é um homem? Não, pro guarda aquelas pessoas não eram homens. O círculo da humanidade do guarda eram os arianos, que são pessoas brancas, de olho verde, alemães, germânicas, descendentes do grande império romano. Então, assim, pra ele não tava no círculo. Então, cara, se você, sei lá, é um faxineiro e tá matando um rato, pra ele era a mesma coisa que matar um rato, um inseto. Aliás, nas propagandas nazistas, se vocês deram uma digitada aí, sobre judeus, sobre comunistas, sobre ciganos, eles sempre retratam, principalmente os judeus, literal, como insetos. Então, assim, a gente tem que esmagar esses insetos, num contexto todo de holocausto, a gente tem que esmagar esses insetos, então, porque eles não estão nesse círculo da humanidade. Então, perguntando aqui, para um guarda nazista, o Primo Levi, todas as crianças que estavam sendo mortas, as mães que estavam sendo levadas, comunistas, anarquistas, não arianos, não são os homens, caras. Não são homens, não são mulheres. Aqui, homem tá no mesmo sinônimo de humanidade. Não necessariamente do mesmo jeito que eu posso falar de tipo homem enquanto gênero, né? Não, é homem como humanidade. Aliás, se tiver alguém que está prestando vestibular, vai escrever alguma prova, ou no dia a dia mesmo, se vocês querem falar humanidade, falem humanidade, não homem. Ele estava descrevendo em uma época diferente, mas se você quer falar homem, fala do gênero, mas se você quer falar humanidade, você tem que abarcar tudo, porque você vai ter um termo mais preciso sobre as coisas que você quer falar. Se você quer falar humanidade, fala homem, as pessoas vão pensar, homem, então vai estar errado. Tem um texto aqui sobre a banalidade do mal. Justamente nesse momento que o guarda entra, eles tinham acabado de descer do trem, acabado de chegar em Auschwitz pela primeira vez.
Tudo era silêncio, como num aquário e como em certas cenas de sonhos. Teríamos esperado algo mais apocalíptico, mas eles pareciam simples guardas. Olha isso, gente. Outra coisa que a gente tenta pensar quando a gente pensa nazismo, quando a gente pensa escravidão, quando a gente pensa um monte de coisa que a gente acha do mal moralmente, e verdadeiramente são do mal, eu não vou entrar em não existe mal e bem. Mano, essas coisas são do mal. Tipo, porra. Mas enfim, quando a gente pensa essas coisas, a gente pensa que era um monstro. Tipo assim, cara, nossa, é um monstro, é um cara... A gente tira a humanidade do algoz, mas a gente tem que botar o algoz no ciclo da humanidade, não para ter empatia sobre ele. Mas por quê? Porque a gente tem que entender que ele é um humano como a gente, cara. E que o humano, sim, na sociedade que a gente tá, tipo, 100 anos atrás, nem isso, 80 anos atrás aconteceu tudo isso. Então, assim, não é um monstro. A gente não tem que tirar a humanidade. São tipos diferentes de desumanização, né? Com o guarda nazista, a gente acha que ele é um monstrengo, então, nossa, só um monstro é capaz de fazer isso. Não, gente, era um humano como você, como eu, respirava, provavelmente achava segunda-feira uma bosta, provavelmente gostava de cheiro de flor, mas ele fazia tudo isso, tipo, e de sábado ele tacava a gente em gás, câmara de gás, sabe? Então, tipo, é isso aí. Não tem que tirar ele do círculo de humanidade, não por empatia, mas pra gente pensar sobre a gente mesmo. E tem que colocar de volta as pessoas que foram tiradas do círculo e tratadas como insetos para o campo da dignidade, para o campo da humanidade. Espera aí que eu perdi aqui onde eu estava. Voltando. Teríamos esperado algo mais apocalíptico, mas eles pareciam simples guarda. Isso nos deixávamos concertados, desarmados, porque eles pensavam que era alguém que ia lá e era nosso, do mauzão, igual eu falei agora. Alguém ousou perguntar pela bagagem. Responderam, bagagem depois. Outros não queriam separar-se da mulher. Responderam, depois, de novo juntos. Mentira, nunca mais viram. Muitas mães não queriam separar-se dos filhos e responderam, está bem, fica com o filho. A mãe podia ficar com o filho, mas os dois iam ser mortos. Sempre com a pacata segurança de quem apenas cumpre a sua tarefa diária. Então, assim, essa era a tarefa diária do cara. Porque, assim, se você tem um grau de afinidade, se você enxerga a humanidade, se você enxerga amor, se você enxerga a dignidade em algo, você não maltrata esse algo, cara. Você não fala mal desse algo. Pode até falar mal, mas você não taca num campo de concentração, você não taca numa câmara de gás. Então, assim, é a desumanização completa do algoz e da pessoa que está sofrendo tudo aquilo. Que foram vários grupos sociais, homossexuais. Ele fala na parte do livro a divisão dentro do campo de concentração. Cada pessoa, por um motivo que estava lá, tinha uma insígnia diferente desenhada no campo de prisioneiro. O dos judeus era a estrela de Davi. Tinha uma estrela de Davi. E segundo o Primo Levi, dentro da própria organização social e econômica do campo de concentração, entre os prisioneiros, você ser um judeu não alemão era pior de todas as coisas. Pior de todas. Cara, isso aqui eu quero mostrar muito. Chega uma parte do livro que ele está descrevendo ele teve uma formação uma formação clássica, então ele sabe muita coisa. Várias vezes ele cita poesias clássicas e épicas da Grécia e da Roma Antiga. E ele também dá para você perceber que ele foi um cara que leu Maquiavel, que ele leu Hobbes e que ele leu Rousseau. Então, voltando a explicar melhor um pouco da teoria do Hobbes e do Rousseau. Eles são contratualistas. O que é isso? Não importa agora. Mas a questão é, quando eles escreveram há muito tempo atrás, eles estavam escrevendo na Europa e eles estavam pensando, a pergunta que guiava eles, era a seguinte: como é o homem, e eu estou usando homem porque era esse o termo que eles estavam pensando, mas como que era a humanidade em seu estado de natureza? Percebam que eles não estavam fazendo um trabalho arqueológico, eles não estavam fazendo um trabalho metodológico historicamente, no sentido de como é feito hoje. Então eles estavam pensando, eles sentaram lá na cadeirinha deles, o Hobbes leu a Bíblia e escreveu assim, bom, como será que são os homens no estado de natureza? Cada um vai dar
uma resposta diferente para essa pergunta. O Hobbes, um inglês, século 17 ou 16 ele escreveu, eu não me lembro, mas faz muito tempo, foi antes do Rousseau, inclusive. Ele vai dizer que o homem é mau por natureza. Aquela frase famosa, o homem é o lobo do homem, em eterno estado de guerra de todos contra todos. Essa é a perspectiva do Hobbes. Por quê? Porque o Hobbes ele queria legitimar o poder da monarquia. Então, para cessar esse estado de guerra de todos contra todos, esse estado barbárico do ser humano, teria que ter um Leviatã, um poder forte o suficiente para cessar, para controlar essa guerra, esse sede por sangue do ser humano. Percebam que, cara, o livro do Hobbes é tipo, o Leviatã, que ele escreve disso, é um tolete desse tamanho aqui, e eu tô sendo didático, mas não é exatamente com essas palavras que ele fala, sem ser a frase que eu disse, que é dele sim, mas é só para ter uma ideia. Ele queria legitimar o poder monárquico, então para somente o poder absoluto, sem divisão de Estado, não quero saber disso, sem divisão de poderes, me desculpem, não quero saber disso, somente um rei com poder total e absoluto pode cessar essa maldade humana que é natural. Essa é a perspectiva do Hobbes. Já a perspectiva do Rousseau é diferente. O Rousseau é um pouquinho mais depois. Acho que uns 200, 300 anos depois. Mas a perspectiva, ele vai fazer a mesma pergunta. Como é o ser humano no estado de natureza? E ele vai dizer, o humano é essencialmente bom. E a sociedade o corrompe. E especificamente uma instituição social que é a propriedade privada. É aquela frase famosa dele também. Eu não vou copiar exatamente porque eu não sei de cor, porque é muito maior. Mas é um negócio mais ou menos assim. A partir do momento que algum insano cercou um pedaço de terra, falou, isso aqui é meu, e ninguém que estava em volta falou, é o caralho? Ou tipo, não, nada a ver. Aí que começou o que é ruim da sociedade. Então, pro Robespierre não, gente, pro Rousseau, desculpem. Pro Rousseau, essa é a pegada. Foi quando a instituição propriedade privada surgiu que o humano deixou de ser bom. São posturas diferentes, claramente, mas que nas duas vezes elas aparecem no livro, não exatamente com o primo dizendo o Rousseau vai dizer tal coisa, ou o Hobbes diz tal coisa, mas para ele a lógica do campo é a lógica do todos contra todos, do homem sendo o lobo do homem, o tempo inteiro. É uma competição, é uma luta pela sobrevivência, em que cada homem está por si só naquele lugar. É até interessante, a passagem que mais me chocou, para falar bem a verdade, foi quando teve um momento específico no campo de Auschwitz, que é quando os alemães souberam que iam ser invadidos pelos soviéticos, pelo lado oriental da guerra. Os soviéticos não tinham chegado a tempo, mas o que os alemães fizeram? Eles foram embora, abandonaram o campo e fizeram o que foi conhecido como Grande Marcha, que na verdade é um eufemismo para mais um genocídio. Todas as 20 mil pessoas que estavam no campo de Auschwitz, os alemães sabiam que os russos iam chegar, então não tinha mais como manter logisticamente, economicamente, o campo de concentração. Então o que eles fizeram? Gente, os russos vão chegar, os alemães disseram, os russos vão chegar, gente, toma um par de bota aí, e começaram a dar o que tinha no campo, que para os prisioneiros falavam, é liberdade, porque eles nunca tinham nada, enganaram os prisioneiros, e falaram assim, gente, caminha aí. Era o quê? Fazia menos 20 graus, porque era inverno na Europa, na Polônia, e eles andaram por 3 quilômetros e 20 mil judeus e comunistas e ciganos e homossexuais morreram na neve, de frio. Só que um pouquinho de gente sobrou em Auschwitz. Não estava mais sobre domínio alemão, mas também não tinham chego os soviéticos ainda. Então, nessa hora eu acho que é a hora que fica o negócio mais pesado possível. Aliás, comprem um livro para vocês, leiam na internet.
E especialmente essa parte, assim, porque é a parte que mais me chocou, especialmente porque foi um momento em que todas aquelas pessoas que não eram mais homens, porque eles não tinham mais nada de humanidade, mas mesmo assim estavam sobrevivendo, inclusive o primo, eles têm que começar a cuidar dos doentes e começar a cuidar deles mesmos. Aí a questão é o seguinte, é isso um homem? Agora que eu retomei a liberdade, ele não conseguiu mais, por um tempo, se ver assim. E é nesse momento que a gente chega na morte dele. O Levi morreu muito tempo depois, já velho. Ele foi encontrado na escada, morto. E daí, assim, isso divide a galera que faz a biografia dele, divide os parentes se ele morreu ou se ele se matou. Porque em outro livro dele ele vai dizer, bom, o primo Levi, enquanto homem, morreu há 40 anos atrás em Auschwitz. E até a morte dele nesse sentido é um mistério. Bom, ele tropeçou e caiu numa morte banal, o que seria no mínimo cômico, porque o cara sobreviveu a Auschwitz e morreu tropeçando da escada, ou ele se matou porque não existia mais homem lá. Conscientemente tiraram o homem dele, a humanidade, a dignidade, mesmo sobrevivendo 40 anos depois. Se vocês colocarem Primo Levi no Google, revisita Auschwitz, vocês vão ver o vídeo dele novamente, mais velho, revisitando Auschwitz. É super tenso. E essa parte aqui, depois que ele passou um tempo e descreve as coisas do campo, ele diz o seguinte, abre aspas, pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa. A ofensa que é a aniquilação de um homem. Se você pensar o campo de concentração, e ele explica aqui o tempo inteiro, é tudo pensado com a maior racionalidade possível, da ciência, da modernidade, da química, de tudo. É tudo pensado para te destruir enquanto homem, enquanto humano, enquanto um ser com dignidade, com coisas, porque nem suas coisas são mais suas. Você não pode tomar. Ele descreve que ele tomava banho com os tamancos dele, que era o pior tipo de tamanco que tinha no campo, com ele no meio das pernas para não ser roubado. Então, cara, é o tempo inteiro uma destruição do homem. É isso que ele pergunta. Uma destruição do humano. É isto um homem? É o tempo inteiro essa pergunta que você faz durante os relatos dele. Cara, isso é um homem? Isso é humano? Ainda o que resta de humanidade nisso aqui? Bom, gente, para finalizar, eu quero traçar aqui a semelhança de duas palavras. Uma palavra de origem africana, de um tempo histórico diferente, que foi o tempo da diáspora negra, e outro desse tempo específico que a gente está estudando aqui, do Holocausto. São palavras em línguas diferentes, são palavras em tempos históricos diferentes, mas que de forma parecida relatam o mesmo sentimento. As duas palavras são banzo, que é a palavra da época da diáspora, de até hoje, na verdade, e a segunda é Heimweh. Acho que é isso, eu não sei alemão, gente, eu vou escrever aí. Deve estar escrito aí já. Essas duas palavras, olha como ele descreve a palavra em alemão. Abre aspas. O bloco de madeira, apinhado de humanidade sofredora, está cheio de palavras, de lembranças e de uma dor diferente. Heimweh, chama-se um alemão essa dor. É uma palavra bonita, significa dor do lar. Sabemos de onde viemos, as lembranças do mundo de fora povoam nossos sonhos e nossas vigílias. Percebemos com assombro que não esquecemos nada. Cada lembrança evocada renasce bem à nossa frente, dolorosamente nítida. Banzo significa a mesma melancolia de ser tido retirado do seu lar
Então relembrar o passado, relembrar como era antes da situação atual de limitação do corpo, de retirada da humanidade, exatamente. Se a gente olhasse para aquelas pessoas, seja em qual dos dois tempos históricos, se fizesse a pergunta, é isto um homem? Essa situação, é isso que a gente deve fazer com essas pessoas? Enfim, eu acho que de lição, para acabar o vídeo, talvez seja interessante a gente pensar que nunca em mais nenhum tempo histórico, a partir de agora, renasça palavras como essa. Porque assim, algumas palavras são produzidas a partir de experiências que a gente tem. E são duas palavras que até sonoramente não tem nada a ver. Uma é banzo, outra é Reinver. Mas que dizem muito, atravessam séculos e são coisas para nomear o mesmo sentimento de tristeza e de privação de liberdade, de horror, de capacidade humana de fazer o mal. Mais uma vez, eu acho que a discussão de bem e mal, de moral, para essa situação específica aqui é bem clara, tipo, mano, é mal isso aqui. E de lição, acho que talvez fique isso, assim, além de tudo mais, que a gente nunca mais ouça essas palavras, né? Ou que elas nunca mais se criem, tendo esse mesmo significado. Talvez seja isso. Acabar, esse livro aqui eu tenho físico, mas assim, é uma dica que eu vou dar para todo mundo. Sempre que você quiser ler um livro, você primeiro vai no Google e vai digitar o nome do livro. Isso é um homem? Primo Levi, PDF. Ideias para adiar o fim do mundo? Blá blá blá, PDF. Toni Morrison, Jazz, PDF. Vocês normalmente vão achar. Esses livros aqui são relativamente baratos e eu ganhei de presente. Então, são livros de bolso, ó. Esses aqui vão ser os próximos livros, os próximos vídeos, provavelmente. Mas enfim, isso é uma dica, você sempre acha em PDF. O do Primo Levi tem em PDF, de graça. Só que eu não sei se eu posso digitar aqui ou botar o link para vocês, porque talvez dê treta com direito autoral, então com o YouTube, né? Mas digitem isso. Se não aparecer no Google, for um negócio mais novo, porque tem lei de propriedade intelectual esses livros aqui ainda, porque tem que ter mais de 100 anos, se eu não me engano, acho que é isso. Mais de 100 anos para perder a propriedade intelectual. É isso mesmo. E ficar de boa sem você ter que pagar na internet. E aí também tem o site do domínio público, acho que é dominiopublico.com, tem todos os sites com domínio público, tem esse negócio de digitar PDF no Google, e também aí você, para garimpar ainda mais, o negócio mais hardcore, que é torrent, cara. Tem vídeo, se você não sabe baixar torrent, tem vídeo explicando no YouTube, vai ter umas crianças de 8 anos te explicando. E aí você baixa no torrent, no torrent sempre tem, assim, sempre. Vai no Pirate Bay e dá-lhe. Então é isso, eu vou tentar postar vídeo toda semana, lembrando que até esse ano, comecinho do ano que vem, vai ser nessa condição o vídeo, eu peço desculpas, porque eu preciso arranjar um microfone bonitinho, preciso pegar minha câmera de volta, estou aprendendo a editar vídeo melhor, vai ter uma identidade visual mais bonitinha, aqui eu acho que não vai ter nem entrada de vídeo e tal, mas isso tudo vai tirando com o tempo. No mais, é isso. E eu acho que se a gente bater 100 inscritos, que vai ser bem legal, eu vou conseguir mudar o link do canal. Se você clicar no meu canal aí, você vai ter lá, YouTube / blá 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 blá, um monte de código. E se eu conseguir o vídeo, é isso mesmo. Se eu conseguir a 100 inscritos no vídeo, eu consigo mudar o link. Botar doce quinta-feira. Beleza? Valeu, gente.